Olá, Rondônia, muito boa tarde, 12 horas e 1 minuto, você está na Hora do Povo e a gente começa essa semana aqui desejando que Deus lhe proteja, que cuide da sua vida, que você tenha uma semana maravilhosa, produtiva, abençoada, enfim, tudo de bom, tudo aquilo que você deseja que lhe aconteça, tudo aquilo que você deseja de bom para mim, que lhe aconteça em dobro, tudo aquilo que você possa pedir em termos de bênçãos para os outros, que lhe aconteça também. Muito boa tarde a você, meu caro ouvinte, que participa aqui conosco pelo 99285-4188 e a você, meu companheiro das cidades espalhadas pelo interior do estado, Ariquemes, Guajará-Mirim, Ouro Preto, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Cacoal, que a partir desse momento abrem as suas frequências e deixam que entre aí a frequência da Rádio Rondônia de Porto Velho para a gente formar a maior cadeia de rádio de transmissão do estado de Rondônia. Hoje é dia de entrevistar mais um candidato a prefeito de Porto Velho. São 15, a gente falta ainda aqui, eu acho que 2 ou 3, mas enfim, hoje é dia do Lindomar Garçom. Que é mais? Agradecer aqui a minha querida Nézia Albuquerque, eu terminei esquecendo, a Nézia fez aniversário na sexta-feira, eu trouxe o bolo, trouxe 20 litros de refrigerante, trouxe salgadinho, trouxe tudo, mas ela disse, não precisa nada disso, basta que você mande meus parabéns pela rádio. Eu esqueci de mandar os parabéns, ela aí também não comeu nada daquilo que eu trouxe aqui, brincadeira. Um abraço a você, meu caro Adilson Norato, obrigado, meu querido Henrique, e o John, o homem a voz das multidões de Rondônia, que está conosco a partir de agora. Antes de conversar com o Lindomar Garçom, aquela nossa conversa de P de rádio, para a gente começar bem essa segunda-feira. Vamos lá? A Hora do Povo. Opinião. Meus amigos, vamos deixar combinado dessa forma. O senador Chico Rodrigues dificilmente será afastado do cargo de senador. Ponto pacífico. Nem pela Comissão de Ética, nem pelo STF. Vejamos a sequência dos fatos para a gente chegar até esse ponto. Primeiro foi o libera-geral do ministro Marco Aurélio, que, dando seguimento a uma série histórica de liberar bandidos da cadeia, mandou o André do Rep, que recebeu o número de HC, número 80, parece até... produção em série, mandou ele sair pela porta da frente do presídio de segurança máxima sem qualquer ressalva ao seu direito de ir e vir. Nada, nenhuma obrigação de se apresentar a algum juiz, nem a proibição para viajar fora do país, nem mesmo a tornozeleira eletrônica, nada. André do Rep saiu com o seu habeas corpus amplo, total, pleno, geral e restrito, numa canetada só. Absoluta, monocrática e àquela altura sem que ninguém, nem o bispo, nem o papa, nem o presidente da república pudesse reverter a canetada do ministro Marco Aurélio. A cobra estaria morta não fosse o pedido da PGR para assustar o HC, um pedido que terminou chegando atrasado, pois André já havia se pirulitado, estava fora do país e ninguém sabe mais para onde é que ele foi. E graças à ação incomum do novo presidente do STF, que cassou a liminar do colega Marco Aurélio, mandando as favas, os rapapés e até as decisões do colegiado sob o argumento de que ele estava agindo para evitar a autofagia e para preservar o decoro da Suprema Corte. O bafafá foi grande, os insultos também, mas o ministro Fux meteu o pé na porta, pôs o pau sobre a mesa e o tema decisão monocrática ficou no radar para uma possível mudança. Será que vai acontecer? Me parece que sim. Ora, para uma semana que começou com uma liminar monocrática, que tal outra liminar também monocrática para a gente fechar o tempo e abrir uma crise entre judiciário, legislativo e de lambuja pegar o executivo? O ministro Luiz Barroso, do STF, mandou afastar das suas funções parlamentares o senador Chico Rodrigues, que tem um hábito diferente. Ele guarda dinheiro na cueca, ali perto do cofrinho dele, né? Já pensou a sujeira que deve ser o dinheiro desse homem? E por que a crise? Pergunto a você. É que ninguém pode afastar um parlamentar de suas funções a não ser o colegiado, o plenário. Só os seus colegas é que podem afastá-lo. O STF não. O STF pode dizer que ele recomenda o afastamento, mas quem julga tudo isso é o colegiado. Parece mais ou menos aquela coisa que ocorre no STF. No STF, só para entender, decisão monocrática do ministro Marco Aurélio só poderia ser cassada pelo plenário do STF.
E antes teria que ter o pedido da PGR, não podia ser alguém que pediu lá não. E as peripécias do senador do dinheiro na cueca também só poderão causar seu afastamento se o plenário disser que sim. De útil, esses 2 episódios serviram para mostrar qual é o destino dado ao lixo que é produzido nos altos escalões da República e alertar a opinião pública para uma série de decisões que vinham se repetindo como se fossem a coisa mais natural e mais correta do mundo. Está lembrado daqueles julgamentos lá da segunda turma? Empata, um ministro estava quieto em casa porque estava doente, aí decide a favor do réu. Naquele batidão não ia ficar ninguém na cadeia, o negócio estava ficando bonito. E isso aí nos faz repensar. Resumo da ópera e lições com esses fatos. O próprio STF ratificou por 9-1 porque teve um voto que foi do próprio Marco Aurélio. Ele não ia votar contra ele mesmo, né? Que derrubou a liminar concedida por ele, pelo ministro Marco Aurélio. O ministro Fux também foi advertido de que ele é apenas um coordenador de pauta e um igual entre os ministros. Não pode ele, salvo em casos excepcionalíssimos, derrubar uma decisão do colega. E mais, isso também levou a abrir um debate sobre a avalanche de decisões individuais num tribunal de 11 votos e, principalmente, jogar um foco de luz naquele artigo 316 do CPP, Código de Processo Penal, e mais, numa fala do ministro Barroso, abrir também a possibilidade de rever a decisão em segunda instância. No seu voto, o ministro Barroso disse o seguinte, que o cumprimento da pena após julgamento em segunda instância, se estivesse valendo, como era anteriormente, e todo esse rolo não teria acontecido. Mas com relação ao afastamento de parlamentares, independentemente do crime cometido, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Higienizar as velhas práticas do Congresso Nacional, mais sujo que pau de poleiro, depende muito ainda do eleitor. O Congresso é a fotografia da nossa sociedade. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte: quando dá certo, beleza. Se não dá certo, paciência. É isso aí, é como eu penso, e vamos então à entrevista. A Hora do Povo. Entrevista. Lindomar Barbosa Alves Garçom nasceu em Rondonópolis, Mato Grosso, em outubro de 69. O nome político decorre da profissão que exercia aqui na capital e em Candeias do Jamari, onde conquistou a cadeira de vereador e depois de prefeito por 2 mandatos consecutivos, 97 a 2004, pelo PSDB. Em 2006, elegeu-se deputado federal pelo PV. Saiu do PV, foi para o PR, mas retornou para não perder o mandato por infidelidade partidária. Tentou a reeleição em 2010 sem sucesso e em 2012 perdeu outra eleição, desta vez para prefeito de Porto Velho, disputando contra Mauro Nazif. Em 2014, de novo, foi eleito deputado federal pelo MDB, mas não conseguiu se reeleger em 2018, já pelo PRB, atual Republicanos, que ele dirige hoje aqui em Rondônia. Volta a Porto Velho para trabalhar na assessoria especial do prefeito Hildon Chaves e quando se supunha que ele pudesse sair como vice na chapa do prefeito, ele se lança candidato para disputar contra o seu ex-chefe. Lindomar Garçom é o meu candidato de hoje, é um prazer recebê-lo aqui, deputado. Aliás, apenas para explicar às pessoas, eu de vez em quando chamo uma pessoa aqui de deputado quando ele não está exercendo o cargo. É uma prerrogativa de tratamento que recebem senadores, governadores, deputados, todos aqueles que tiveram cargo eletivo, de serem chamados por o cargo anterior. Muito boa tarde. Boa tarde, Léo. Estou aqui pronto, à disposição do senhor e de todos os nossos ouvintes. Garçom, você é um cara bom de disputar a eleição. Você não para. Né? Eu me lembro de um amigo nosso que dizia assim, o garçonzinho não dorme quando está na época da campanha. Everton Leone falava isso. E continua dessa mesma forma, né? Continuo. Deu até uma cochilada aqui. Já cochilou aqui? No momento que você estava fazendo a introdução, precisei ali no banheiro dar uma lavadinha no olho. Aham. Eu cheguei em casa ontem, 1h da manhã, 3 horas da madrugada, já estava dando uma acordada de novo, 6 horas de pé.
Garçom, você está morando em Porto Velho ou Candeias? Porto Velho. Porto Velho. Aham. Porto Velho. Seu perfil na Câmara dos Deputados diz que sua profissão é comerciário. Não seria mais certo você dizer que é político, já que a atividade de garçom faz parte de um passado muito distante e nessa atividade política, eu não me recordo exatamente quantos mandatos, mas são vários anos de mandato direto. Exato. Na pergunta, aí quando escreveram, perguntaram qual seria a minha profissão, né? Uhum. E, então eu disse, olha, a minha atividade é comerciante. Eu tenho minha propriedade rural, eu mexo com agronegócio, comercializo, né, os produtos advindos do agronegócio. Então, por isso que eu coloquei que política eu não tenho ela como uma profissão. Eu tenho a política como um momento de passagem na vida pública em favor das pessoas, né? E trabalhar em favor das pessoas. Mas você não é daquele tipo de pessoa, eu não sou político, é político. Eu estou na política. Uhum. Eu não sou, eu estou. Sua candidatura é para ganhar mesmo ou você é só um coadjuvante para ajudar o chefe, já que seu nome era cotado como possível vice da chapa do prefeito Wildo há muito pouco tempo atrás? Num eventual segundo turno contra Wildo, como é que fica essa sua postulação? Você já pensou se você pega o Wildo pela proa no segundo turno? Como é que vai ser o seu discurso? Vai ser discurso de oposição ou discurso de situação? A propósito, como é que você avalia a gestão do Hildon Chaves, já que você estava lá no meio dela? A condição de avaliação da gestão, eu não vou aqui colocar para você que cabe mesmo à população fazer essa avaliação em relação à gestão. O que eu posso dizer para você é que eu entendo que na condição de prefeito eu posso fazer muito mais, fazer mais do que nós estamos observando. E dentro desse fazer mais está justamente aí uma melhoria fortíssima na área da saúde. Nós não precisamos inventar a roda. É somente estar conectado com as necessidades da população. Este é um dos pontos que vou mais assim trabalhar forte. Exemplo, Porto Velho tem uma área chamada denominada descoberta. Isso significa que parte da população de Porto Velho conta com serviço médico, hospitalar, conta com serviço de agentes de saúde, conta com serviço de enfermeiros, técnicos e dentistas naquela área coberta. Um programa que o governo Fernando Henrique fez, que foi o PSF, o qual o ministro Serra implementou. Nos municípios do Brasil existe o PSF, com recursos disponíveis pelo SUS, por Brasília, para que as prefeituras pudessem, a cada 3.500 habitantes, colocar as equipes completas para atender a sua população. Em Porto Velho nós temos direito a aproximadamente 170 equipes, pago, custeado por Brasília, e está hoje apenas 70 equipes funcionando. Por quê? Talvez seja por falta da eficiência na gestão na área da saúde. Uhum. E dentro disso, ao entrar na prefeitura, as pessoas vão começar a observar que aquelas filas que hoje tem, aquela aglomeração nas UPAs e também nos pronto-atendimentos, nos PAs de Porto Velho, vão sumir, praticamente não vão existir. Hoje acontece aquela fadiga, porque a pessoa que mora no bairro socialista, ou aqui estou colocando como apenas simbólico, né? Ou no condomínio Orgulho do Madeira, estão todas áreas que têm necessidade do PSF e não tem lá implantado. Orgulho Madeira tem 4.000 famílias, ou seja, aproximadamente 16 mil pessoas. 3.500 pessoas têm direito a uma equipe, que compõe um médico, um enfermeiro, 2 auxiliares de enfermagem, 3 agentes comunitários de saúde, um dentista, a cada 3.500 pessoas. Ou seja, o Orgulho Madeira tem direito a 4 unidades de saúde básica, UBS. Não tem nenhuma. As pessoas saem do Orgulho Madeira e vão em busca de atendimento nas UPAs ou qualquer lugar. Ao chegar lá, a resposta é: você foi encaminhado pelo agente de saúde? Não. Então não tem vaga. Aqui não tem atendimento para você. Uma vez que só será atendido quem for
encaminhado pelo agente comunitário. Por isso, a minha decisão política, ao entrar na Prefeitura de Porto Velho, é contratar as equipes necessárias, até porque não vai impactar na folha local, que o dinheiro vem de Brasília. Nós temos direito a aproximadamente 170 equipes. Então, não tem o que dizer, vai impactar a folha. De repente, pode até ter que impactar um pouco a folha, mas tem dinheiro novo para custear esse pequeno diferencial. Eu vou lhe pedir um minutinho, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Eu volto para o segundo bloco com uma pergunta. Você trabalhou muito trazendo recursos que ficaram da época do seu mandato, alocando recursos que ficaram da época do seu mandato, de outros deputados também, de senadores, enfim, muita verba você trouxe para cá. Sim. Boa parte dessa verba foi para asfaltamento das ruas. E na saúde. E na saúde. Eu gostaria de falar a respeito desse assunto no retorno, 12h17, já eu estou de volta. 12h20, Lindomar Garçom é o meu convidado de hoje para essa conversa, em que a gente passou primeiro aqui em cima da parte de saúde e depois essa outra parte que é asfalto. Você, na verdade, carreou muito recurso, ou foi lá buscar, não sei exatamente, queria que você falasse sobre isso. Por que essa preocupação com o asfaltamento da cidade? É porque o Hildo queria? É porque você acha que era necessário? E por que não mais na saúde? Porque a saúde ficou devendo. Léo, antes de falar no asfalto, eu quero dizer que essa questão da cobertura do PSF também está previsto. Previsto não, nós vamos fazer nas áreas rurais. Os distritos, por exemplo, hoje está tendo atendimento até quarta-feira, quinta. Sexta, sábado e domingo não tem atendimento médico nos distritos, nas comunidades, né, nas áreas rurais. O povo não está tendo. Os ultrassom, a pessoa tem que marcar hoje, não sabe quando consegue bater. Os ginecologistas, os pediatras, que antes tinham no UBS, não tem. E também nós temos que buscar um caminho de colocar o medicamento nas UBSs. Hoje a pessoa vai... nessas áreas que estão cobertas dos agentes, vão lá ser atendidas, os agentes, nossos valorosos agentes de saúde, trabalham bem, vão nas UBS serem atendidas. Ao sair de lá, a pessoa sai com a receita na mão, ele tem que escolher, ou ele compra o remédio ou compra o pacote de arroz. As comunidades mais humildes, né? Com certeza. Então acaba comprando o pacote de arroz, e fica o remédio sem ser entregue. Aí a doença permanece, toma lá um remedinho, a doença permanece e volta novamente para a unidade. Nós vamos colocar também medicamentos nas unidades de saúde. Com relação à infraestrutura asfáltica, Porto Velho tem muitas áreas de fazer, porque precisa ser feito mais asfaltos. Mas asfalto com drenagem, né? E os recursos que nós estamos vendo hoje, foi uma definição da prefeitura, onde vai ser aplicado o recurso. Nós colocamos 80, eu como coordenador da bancada federal em Brasília. A maior emenda de infraestrutura do Brasil, proporcionalmente no número de eleitor e morador, veio para Porto Velho. 132 milhões de reais e conseguimos empenhar 84 milhões para fazer aí ruas e de tanto obra nova, tanto recapeamentos. São 64 ruas a ser recapeadas com aproximadamente 33 milhões de reais, o qual a prefeitura optou por fazer o recapeamento aqui do centro, é uma emenda de bancada, o qual eu estava como coordenador da bancada federal. Garçom, mas por que você não colocou nos bairros também? Tem para os bairros, mas a decisão política de onde vai ser aplicado o recurso passa pelo gestor do executivo. Nós temos mais recursos para fazer Rio de Janeiro, o recapeamento da Rio de Janeiro até onde tem asfalto e depois o restante, fazer o asfalto novo com drenagem até no Orgulho Madeira, no bairro Garapé, Lagoa e também tem uma emenda específica minha da Avenida Calama. Calama e o bairro Garapé deu um lapso temporal no ponto de vista de apresentação da licitação em Brasília. Por isso, a prefeitura não apresentou o projeto da licitação em Brasília, então o Ministério entendeu de cancelar o processo licitatório. E aí, nesse caso, a prefeitura está recorrendo. Como prefeito de Porto Velho, eu vou fazer todos os meus esforços necessários
para que esses bairros possam ser retomadas as obras. Eu tenho agora 5 milhões de reais de projeto para asfaltamento com drenagem em diversas ruas aqui de Porto Velho. 2 milhões, mais de 2 milhões foi aprovado já essa semana no Calha Norte, já está em licitação. Eu realmente entendo que a drenagem com asfalto dá certo. Só não dá certo, o asfalto é inimigo de água. É verdade. Então, sem colocar a drenagem, não dá. Me diz uma coisa, vai ser um ano difícil esse agora que vem por aí. E você não vai ter, como prefeito, um garçom para fazer o trabalho que o garçom faz para o Wildo. Ou você já tem essa pessoa que vai ficar lá em Brasília buscando recurso? Você tem ideia? Eu tenho portas abertas. O meu partido, por exemplo, a nível de Rondônia, nós já elegemos o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, a partir do ano que vem. E lá em Brasília, o vice-presidente do Congresso Nacional é do meu partido, Dr. Marcos Pereira. Então, toda a equipe, toda a assessoria técnica de projetos já estão à disposição dos prefeitos dos estados, das capitais do Brasil. E município acima de 200 mil habitantes, lá em Brasília nós temos uma equipe técnica completa para acompanhar o Ministério. A minha necessidade de técnico em Brasília não existirá. Hoje nós já temos o partido dando esse apoio para nós. Você falou a respeito do Orgulho do Madeira, eu queria lhe perguntar a respeito do Cristal do Calama, que me parece que é a mesma coisa, né? Troca de nome e o problema é o mesmo. O Orgulho do Madeira, o Cristal do Calama, o Moral Melhor e outros condomínios sociais, a exemplo do Candelária, ao ser feitas suas obras, são 6% do dinheiro do valor da obra total é destinado numa conta separada para fazer a creche, a pré-escola, a escola e a UBS. Todos esses condomínios sociais, essas moradias sociais, estão sofrendo por falta desses equipamentos comunitários. Eu sei onde está, eu fui com a doutora Flávia no Ministério Público, conversei com ela também, para que fui junto ao Banco do Brasil, ali perto ali do CPA, com o gerente, para saber onde estavam os recursos. Fui no Ministério das Cidades, estão todos disponíveis. O que está faltando é o poder público. Fala assim, eu vou tirar o sofrimento dessas pessoas. Não tem como uma pessoa morar na Zona Sul ou mesmo aqui no Triângulo. Ou seja, vontade política. Vontade política. A pessoa mudou para lá, os filhos ficaram estudando aqui. As pessoas estão nesses lugares buscando atendimento médico e não tem um postinho de saúde. As pessoas estão querendo um socorro, um prefeito que possa dizer assim, eu conheço o problema e sei como resolver ele. Eu estou, Léo, no meu 3º mandato de deputado federal, 2 de prefeito, formei gestão pública, coordenador da bancada federal em Brasília. Eu sei onde está o problema, sei buscar a solução dele. Né? Então, a oportunidade que eu peço para Porto Velho é que dê a mim a chance de fazer algo necessário para a nossa população, sem estar com desculpa dizendo que o prefeito anterior deixou muita dívida, não é isso nada. Quando fala assim, é justamente porque não tem experiência de gestão, não tem conhecimento, se aconselha com assessores novos que entraram junto, e um fala, não assina, senão a Polícia Federal te prende. O outro fala, não assina porque precisa. Aí entre essas duas decisões, a população sofre. Eu tenho condição de imprimir uma gestão de excelência, de fazer com que as pessoas, tanto que moram na cidade, tanto que moram na área rural, possam dizer assim, gente, o Lindomar Garçom foi eleito prefeito e reeleito por quê? Por que ele ganhou o prêmio de prefeito empreendedor pelo Sebrae Nacional e o Sebrae Estadual como o melhor prefeito do estado de Rondônia, que fez muito, com qualidade, com poucos recursos? Porque tem experiência. Quando, Léo, você entra numa gestão, vai numa empresa em busca de uma oportunidade de emprego, a primeira coisa que o povo pergunta lá os empresários falam, você tem experiência? Cadê o seu currículo? Não tem. Então, no momento, nós estamos esperando alguém que tem experiência. Assim, nós vamos eleger alguém em Porto Velho que não tem conhecimento de gestão? Essa é a pergunta. 12h, 29 minutos. Eu queria fazer uma pergunta bem rapidinha aqui. Manda. O PRB vai receber fundo... O Republicanos, perdão, vai receber, ainda não me acostumei com o nome, vai receber recursos do fundo partidário. Qual a nominata do Republicano? São quantos vereadores? Quanto vai sobrar para vocês desse dinheiro que vem lá do fundo, para você e para os vereadores? Nós optamos por não solicitar recurso acima daquilo que dá para custear um pouco de gráfica, o contador e o advogado. Perfeito.
Então, e o partido vai fazer essa doação de forma espontânea para cada candidato, né? E nós não é aqueles milhões, 3 milhões, acho que Porto Velho vai ficar com 200 mil reais para custear todas as despesas da campanha do prefeito, do vice-prefeito e de todos os vereadores. Quantos vereadores vocês? Nós temos 32. 32. E as duas serão doações estimáveis. Só para isso. Nós não vamos contratar mídia de 150 mil, advogado de 300 mil, lavagem de dinheiro, né? Acabou. Nós não vamos fazer Aquele isso. tempo já acabou. Não. Ó, ontem minha candidatura foi deferida sem nenhuma observação. Tem 24 anos de mandato, ficha limpa. Procura trabalhar certo para não acontecer o que acontece com os outros. 12h, 30 minutos, eu fecho esse bloco aqui conversando com o Lindomar Garçom. Está na hora da gente falar a respeito de água tratada. Eu me lembro aqui das suas inserções. Colocando, agora vai ter água tratada. Sim. Olha, eu não sei o que é que aconteceu, mas é o seguinte, tanto tempo se passou e até hoje nada. De quem foi a culpa daquilo ali, garçom? Onde é que foi parar o dinheiro que era a fundo perdido para esgoto, lixo, universalização da água? Qual ou quais governadores pisaram na bola com a população de Porto Velho? Porque enganaram a população com esse tipo de promessa. Eu volto já, você me responde a respeito. 12h, 31 minutos, Lindomar Garçom, na Hora do Povo. 12h, 35 minutos, garçom, vamos lá. Água tratada, esgoto, babá. Onde é que está esse dinheiro? De onde? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, vamos lá para o Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, capítulo, início lá da história do esgotamento sanitário. De onde é que surgiu essa história? Que eu me lembro que o PV estava com uma ação para entrar contra a construção das usinas. Não entrou. O partido que estava à época. O PV, que era o seu partido. Vamos lá, conta essa história aí pra gente, bem rapidinho. Bom, primeiro é importante lembrar que na minha candidatura de deputado federal foi o meu compromisso. Foi. De fazer com que chegassem recursos no governo do estado para execução de obra de água tratada e esgoto. Ao chegar em Brasília, foi a minha primeira providência. Conversei com o Fernando Gabeira, que era do partido. Falei, Fernando, estão discutindo as usinas Rio Madeira, Santo Antônio e Giral. Nós temos uma grande oportunidade de fazer com que, dentro das mitigações, a gente possa colocar recursos para fazer o esgotamento sanitário de Porto Velho e a água tratada. Me ajuda nisso. Porque o PV, Partido Verde, estava contra as usinas e eu era do partido. Eles, então, dentro de um entendimento para fortalecer o nosso trabalho aqui na capital, então concordaram em não entrar com ação, mas desde que tivesse água e esgoto em Porto Velho. Então foi inserido, fizemos uma reunião, o Sarney Filho, fizemos uma reunião na época com o presidente Lula, depois com a presidente Dilma para organização desse projeto, né? O PAC foi lançado ainda no governo Lula, foi quando deu a ideia de lançar a Dilma presidente da República, então conseguimos inserir Porto Velho dentro do PAC para água e esgoto. E dentro dessa medida, então o governo do estado, à época, Ivo Cassol, pôde fazer os projetos de esgotamento e de água tratada. Ambos estão disponíveis o dinheiro na Caixa Econômica Federal aqui da Carlos Gomes. Quanto é esse valor? 153 milhões de reais para água e mais de 650 milhões para esgoto. Parte desse dinheiro da água foi utilizado, né? Parte desse dinheiro. Tanto é que eu não faltei com a verdade que as pessoas viram o governo executando as obras de água tratada nas ruas pelo consultor Andrade. Isso. Até reclamavam, olha, ele está fazendo buraco, a CAERD não tampa. Porque, ou seja, eu cumpri a minha parte. Perfeito. E o governo do estado ganhou também o consórcio Triunfo, né? Consórcio Covan Triunfo, para execução de a obra da água e do esgoto. Inclusive tem as ETs, as estações de tratamento de esgoto, diversos pontos estão levantadas, né, só lá os esqueletos de concreto. Tem as ETAs também, Estação de Tratamento de Água, né, no Nacional, todas obras inacabadas, mas que o Lindomar Garçom, deputado federal, não faltou. O que eu comprometi com a população, que era de mandar o recurso para Porto Velho, não foi eu que mandei. Quem mandou o recurso foi o governo federal, mas teve uma ação nossa para que Porto Velho fosse inserido
dentro do programa de aceleração de crescimento. E foi. Agora nós temos que encontrar um caminho que já passou Ivo Cassol, já passou Confúcio, já passou nosso amigo Daniel Pereira, que eu gosto, Daniel, meu amigo, passou transitório, e já está o governo Marco Rocha. Nós estamos em diversos governos e o dinheiro na Caixa Econômica Federal aqui da Carlos Gomes. Que solução a gente vai ter para isso, Gerson? Via governo do Estado, eu vejo que está impossível. A CMO, a Comissão Mista de Orçamento, e o Tribunal de Contas da União, a CGU, a Controladoria Geral da União, já entraram na questão para fazer as auditorias, até porque a água tratada teve uma denúncia também. E então o governo do Estado está complicado fazer a resolução desse problema. Com o marco regulatório do saneamento básico, que até 2032 tem que ter recursos, aportes, para que as prefeituras e também com a municipalização do orçamento, as prefeituras pudessem executar essas obras. Como prefeito de Porto Velho, eu vou avocar, através do presidente da Assembleia Legislativa, o Alex Redano, que é do meu partido, vou também trabalhar junto com o vice-presidente do Congresso Nacional em Brasília, que é do meu partido, junto ao presidente da República, para que aconteça a transferência da competência de execução desses recursos para o município de Porto Velho. Aí você vai ver um show de gestão. Vou fazer água tratada chegar nas torneiras, a universalização de água tratada em Porto Velho. Garçom, mas não aconteceu no seu mandato. Eu não estou na condição de executivo. Na condição de legislativo, em Brasília, eu fiz o dinheiro chegar aqui na Caixa Econômica Federal, em Porto Velho. A execução é do executivo. E vou fazer bonito. A população de Porto Velho vai ver que esse vergonhoso índice de 3,5% de esgoto, de água que acontece hoje em Porto Velho, nós vamos elevá-lo vamos melhorar esse índice, vamos chegar aí à universalização do esgotamento sanitário em Porto Velho. Agora, Léo, quando se fala água, esgoto, nós estamos falando de saneamento básico. Agora, tem um ponto assim que as pessoas vão ver que bacana que Linda Margasson vem fazer, usando sua experiência de gestão, o seu conhecimento. Hoje nós temos aqui diversas ruas em Porto Velho, diversos bairros, que quando trovejam já observam que já começa a alagar. Mas a gente vê também que com uma hora que alaga tudo, as águas somem. Por quê? Por que isso? Né? Não fica numa lagoa, transforma numa pia. Muita água transborda, mas rapidinho, pelo sifão ali, vai embora, né, com a vazão menor. Assim acontece em Porto Velho. Nós temos os canais que estão obstruídos. Não é aquela obstrução que fica aquela máquina limpando, tirando laminha do fundo do quintal. Não é isso, não. As travessias das ruas. Quando o canal é feito, ali um canal é um antigo garapé. Uhum. Então, na travessia das ruas, tem manilhas de baixa vazão. Aí quando vem a água com força, aí chega naquelas manilhas, esbarram. Então você tem que fazer o quê? Arrancar todas as manilhas, todos os pontos de estrangulamentos existentes nessas travessias e substituir por galerias na mesma vazão dos canais. Daquilo que ocorreu ali na Vieira Caúla com a Guaporé. A Rio de Janeiro, ali por exemplo, nós estamos ali em Rio de Janeiro com a Rio Madeira. Chiquirito fez uma macro drenagem e ali alaga, não alaga? Alaga. Por que alaga ali? Em primeiro lugar, as bocas de lobo, não é boca de lobo, é boca de carneiro. Bem pequenininho, bem pequenininho ali o local para recepcionar a água toda que vem. Ali é tipo uma bacia. Quando recepciona, a água vai embora devagar. Quando chega dentro da galeria que o Chiquirito fez, sente que a água escoa, que o lançamento da água é sentido BR-364, quando chega na travessia da BR com a Rio de Janeiro, diminui, na BR mesmo, o volume da galeria diminui. Então a água vai com força, quando chega lá, calma que eu vou embora, mas primeiro vamos alagar essa região todinha da Nova Porto Velho. Então nós temos que fazer as intervenções necessárias, cortar a BR, colocar a galeria, a macrodrenagem, não necessário, porque quando chover a água vai embora. Então se você primeiro não cuidar da veia arterial, é falso a informação que Porto Velho, o que manda nesse nível é o nível do Rio Madeira. No Rio Madeira está alto, por isso que está alagando. Não é. As águas, a chuva de verão, quando o Rio Madeira está lá na máxima baixa, né, podemos dizer assim, essa não tem obstrução nenhuma do canal jogando lá.
A lago está alagando agora. Hoje as navegações no Rio Madeira não são, em alguns pontos, estão navegando por GPS. Porque, devido aos blocos de areia. O rio está muito baixo. Está muito baixo. E por que alaga? Por que esses dias alagou? Então não é lá. O problema não é o Rio Madeira. O problema é você ter conhecimento técnico e saber que existe lá em frente à rodoviária uma galeria feita com lançamento sentido Rio Madeira e no nível dela está voltando para a feira do Nova Porto Velho. Uns 200 metros de galeria, tem que quebrar a galeria e fazer de novo. O problema é quando você coloca num canal daquele, a máquina vai fundando para limpar, vai fundando para limpar. Aí está abaixo da manilha ou da galeria, no canal, quase 2 metros de água. Então vai chovendo, a água vai voltando. Então nós temos que atacar esses pontos. O outro ponto que nós temos que atacar é mais boca de lobo. E da rua até o canal, você tem que colocar a manilha suficiente para vazão, mas não adianta nada sair da rua para o canal se o canal está obstruído nos pontos de estrangulamento, como eu te falei. Garçom, agora é bom contar essa história? É bom contar essa história. Garçom, mas se você for prefeito, como é que você vai resolver? Eu vou falar para você. Tem dinheiro? Do saneamento básico, água tratada e esgoto sanitário, esse dinheiro está disponível na Caixa Econômica, é só fazer um trabalho de revisão, ok? Agora, esse de esgotamento de água advinda das chuvas é o que mais causa problema na população. Parece podemos dizer assim, uma ironia do destino. Os 2 reservatórios que dá o local aqui para a usina Santo Antônio de Giraules, você sabia que, ad eterno, tá? 100 milhões de reais cai na conta da prefeitura por ano, devido àquela área alagada. A minha equipe técnica de engenharia, nós já fizemos projetos, a simulação. Se nós gastarmos 20 milhões, tirando os pontos de estrangulamento nesses canais, 20, no primeiro ano, a gente já limpa os canais inteiros, desobstrui tudo e acaba as alagações. Por que você não falou isso pro Hildo? Com certeza, as lembranças feitas. Mas a decisão política depende de cada gestor. 12h 46 minutos, eu vou parar aqui um bocadinho, porque eu preciso falar de um problema sério que a gente tem. Regularização fundiária urbana e nos distritos, rural e urbana. Esse é o tema para o próximo bloco, que é o último bloco. Eu estou conversando com o Lindomar Garçom, candidato a prefeito de Porto Velho. Vamos lá então. 12h 49 minutos. Garçom, em 11 minutos você vai ter que contar aqui para mim 3 coisas. Primeiro, regularização fundiária. Como é que você pretende resolver sendo prefeito de Porto Velho? Melhorar o atendimento, fazer chegar verdadeiramente as pessoas que precisam a regularização fundiária e também ser humano. Ser humano. Existem diversas comunidades em Porto Velho consolidadas que precisa de uma atenção maior do poder público da prefeitura e para que suas propriedades sejam regulares. Um exemplo, bairro Planalto. O bairro Planalto, a terra lá é no nome da União. O Lagoa Azul, a terra é no nome da União. Só que tem uma carta nacional também. Lá parte da Uni, parte setor chacareiro, Fazenda também. Milagre, Costa Silva 1, 2, Costa Silva 1, 2, São Sebastião, parte nacional. O que está faltando é a interação política. São Francisco, Mariana, diversas ocupações antigas que a lei da REURB, da regulação urbana, estabeleceu competência para tirar a burocracia e ainda estamos esbarrando nisso. Tem que tirar a burocracia e regularizar o povo. Agora, nosso estatuto, nosso partido, ele não é favorável à anarquia. Nós somos favoráveis ao direito à propriedade. O dono é o dono. Se o dono for o senhor, Léo, numa propriedade onde mora o povo, vamos negociar, vamos pagar junto à justiça, mas não vamos tomar o que é seu. Mas que vamos deixar a população também lá o resto da vida sem ter um rumo, isso não vai acontecer. Garimpo de ouro e extrativismo vegetal. É possível regrar isso para que a gente coloque garimpeiro e madeireiro
como uma profissão, como uma atividade legal? Com certeza. Há normas, há legislação. O que falta é o poder público, no caso do município de Porto Velho, a SEMAS, entrar com assessoria técnica e ajudá-los. Isso eu não tenho dúvida. O desenvolvimento com sustentabilidade, isso é no mundo. Por falar em ajuda, nós vamos ter aí o ano que vem um ano muito difícil, queda de arrecadação, enfim, pouco dinheiro. E a gente tem muita gente aí, muitos microempresários, meus colegas meus colegas microempreendedores, certo, que se rasgaram todo aí e não a empresa está fechada. Como é que você pretende ajudar esse pessoal? O que é que pode ser feito por esse pessoal? Primeiro ponto, em relação ao pessoal que está sofrendo a consequência da pandemia nas suas empresas, nós vamos ajudá-los fazendo parcelamentos nos seus alvarás, fazendo parcelamento nos seus IPTUs, dando uma força nesse sentido que compõe direto a prefeitura, né? E para não forçá-los a poder tirar um recurso, de repente, para comprar os seus insumos ou pagar o seu funcionário, em ter que pagar a prefeitura de imediato. O ponto 2, mesmo o governo federal abrindo a linha de crédito a essas pessoas, não consegue encontrar um avalista. Tá todo mundo com problema. Então, desses 100 milhões de reais que os reservatórios depositam na conta da prefeitura todo ano, sem ter que investir nos índices constitucionais, nós vamos então tirar aproximadamente 20 milhões deste e vou criar um programa chamado Fundo Garantidor. Nós vamos colocar junto ao Banco do Governo Federal, da Caixa Econômica Federal, 20 milhões de reais. Então você, Léo, você tem sua casa de eventos, está parado, você não consegue restabelecer mais. Você vai na Caixa precisar de 20 mil reais, você não consegue, porque você não tem avalista. Mas se a prefeitura for seu avalista com dinheiro na conta, você pega o dinheiro no outro dia, não pega? Pega. Desde que você faça um compromisso de geração de emprego, de 3 até 10 funcionários, que é a média, né? A gente vai garantir para você esse empréstimo para que você possa restabelecer. Não tem outro jeito a não ser dar uma mão. Agora, para gerar emprego em Porto Velho, o nosso projeto maior é tirar a burocracia da gestão. Quando você unificar as receitas estadual, municipal, federal, quando você fizer a autodeclaração, como que você lá na Avenida Amador dos Reis, que abrir sua empresa, você tem que esperar 6, 7 meses para a pessoa ir lá fazer uma vistoria para ver se você está em área manancial ou não. Quem não sabe que a Amador dos Reis é uma avenida principal, ou na Jatuarana, ou na Calama. Então, quando você fizer sua autodeclaração, abra a tua empresa, tira o problema, tira a burocracia, vamos ajudar você, vamos ajudar as pessoas que querem entrar aqui forte na construção civil, para que possa gerar emprego às pessoas. Assim, Léo, nós fazendo, vamos mostrar também, Léo, rapidamente aqui falando, que hoje nós precisamos fortalecer as agroindústrias, o agronegócio. Hoje saiu só do União Bandeirante, sai 80 mil litros de leite por dia. São 500 couros que hoje é produzido em Porto Velho por dia. Os couros são industrializados em Santa Catarina. O leite vai para Italac, lá por Ouro Preto. E nós temos uma capacidade fortíssima de industrialização dos produtos. Se você industrializar aqui, os trabalhadores vão trabalhar nas indústrias, vão comprar no comércio, vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda. A burocracia que emperra hoje os empreendedores entrarem aqui nas margens do Rio Madeira, até a Mitsubishi quer vir investir em Porto Velho, o Grupo Maggi, o Grupo Mazute, são diversos grupos, voltando para Ji-Paraná ou indo para o Maitá. Agora mesmo o Grupo Mazute foi para o Maitá fazer seus empreendimentos. Que pena. Nós temos a receita que hoje é 1 bi e 550 milhões de reais, teve um deságio aí para 1 bi e 450 devido à pandemia. Nós temos capacidade de aumentar meio bi na receita sem ter que ir para cima dos moradores atrás de IPTU. Hoje a maioria dos moradores de Porto Velho, a maioria está tendo cobrança judicial, inclusive para penhorar a sua casa, sendo em busca de receita, sendo que nós temos os empreendedores que querem vir para cá, e não só os que querem vir, mas os que estão aqui, esperando um prefeito que possa ser... Bom, eu sou gestor, eu trabalho com eficiência, mas também com honestidade. Não adianta nada você ser bonitão, fazer as coisas de forma rápida, uma coisa aqui que ficou agarrada lá atrás e que eu preciso que você me responda. O dinheiro para fazer o saneamento básico e tal, está todo aqui.
todo, mas é o seguinte, não dá para fazer mais com aquele valor. Onde é que a gente vai buscar mais dinheiro? Então, as planilhas, o deságio que houve dos insumos, realmente defasou as planilhas, tanto do esgoto, tanto da água tratada. Mas o governo federal colocou à disposição mais de 20 bilhões de reais para quem tiver projeto. Sua relação com o Bolsonaro é boa, ótima, né? Opa! Vocês foram colegas da bancada evangélica, defendendo a família. Eu e o Bolsonaro somos amigos. Inclusive, a sua família veio tudo do nosso partido. Uhum. Tudo do nosso partido, no republicano, de tão próximo que somos. Então, eu não vou ter dificuldade nem em Brasília, nem Brasília, nem mesmo em Porto Velho. A minha relação com o governador é boa. Eu tenho boa relação com o Marco Rocha. O presidente da Assembleia Legislativa vai fazer essa interlocução. Nossa rodoviária, por exemplo, está no estado. Vamos fazer uma rodoviária linda em Porto Velho. Vamos trazer de volta a rodoviária para o município, que é competência do município. Então, o que eu quero dizer, Léo, que eu estou preparado para ajudar nossos produtores rurais, não deixar faltar ônibus escolar, para que nossa saúde possa melhorar. Porque tenha médico de mesmo quinta, sexta, sábado e domingo nas áreas rurais que não está tendo. Que possa ter mesmo a humanização no atendimento. Eu não quero me comparar nunca com o nosso mito, que é o Chiquilito, mas eu vou ser um parecido. Vou abrir uma vez na semana, pelo menos, a prefeitura, para nós falar com os segmentos da sociedade, com o presidente da associação, com o morador, com a Fiero. Estive agora essa semana na Fiero, na Fé Comércio, lá com o Ranieri. Olha, estou aberto para nós trabalharmos. Os nossos empreendedores individuais, que chamam de camelô, os ambulantes, vamos fazer o lugarzinho deles também. Não precisa estar na calçada, não vai estar na calçada desde que você encontre um caminho. Rio Branco encontrou um caminho para eles. BH, todas as capitais têm um caminho para essas pessoas. Vamos juntos fazer diferente para Porto Velho. O pessoal da Zona Leste, da Zona Sul, da Norte, do Centro, das áreas rurais, dos distritos, sabem que Lindomar Gasson, além de ser uma pessoa que tem conhecimento de gestão, eu tenho experiência do dia a dia, coordenador da bancada federal, por que eu fui? E na minha gestão, eu consegui liberar o maior recurso para maquinários de Rondônia e o maior para Porto Velho, porque eu tenho entrada boa com essas pessoas. Aí, Léo, dizer a você, eu escolhi uma vice-prefeita, a Milene Barreto, uma mulher cabo da polícia, que na Polícia Militar, ali no 5º, ela trabalha com a família, técnica também, uma pessoa muito querida. Vamos fazer um governo junto, sem ter essas perseguições, essas brigueiras danadas, e vamos mostrar para a população que é possível alguém que já tem conhecimento entrar e fazer algo. Agora, o pessoal votar em alguém que vai ficar 2 anos dizendo que está aprendendo, não é? Você tem 20 segundos para pedir voto. Opa! A gente fechou o... gente, tá fechado o meu número é o 10. Dê uma oportunidade para mim. É a segunda vez que eu estou... Terceira agora, estou tentando. Tenho 51 anos, fiz ontem meu aniversário. Me dê esse presente. 17, né? Dê esse presente para o Lindomar Gasson. Estarei junto com você. Tem 24 anos de vida pública, ficha limpa. Não teve ressalva no registro da minha candidatura. Foi deferido anteontem, sem problemas. Então eu quero dizer para você, não estou coligado com um monte de partido, só estou eu e meu partido para evitar problema de corrupção. Vamos combater se tiver no nosso governo, que sempre pode acontecer de alguma pessoa dar uma derrapada na hora, nós não vamos admitir. O Bolsonaro está fazendo isso no governo dele. O que tiver de errado no governo tem que ser combatido. Me dá uma chance, gente. Vota no 10, vota no Lindomar Gasson, na vice Milene Barreto. Deus abençoe. Léo, gostei muito da sua performance comigo, que sei que você está assim com todo mundo, mas você é um ótimo profissional. Parabéns. Obrigado, deixa eu mandar um abraço para minha querida Silvia Soares. É verdade. É a minha vereadora querida, né, Silvia? Ela que cuida dos animais, eu vou ajudá-la também. Ok. 13 horas, amanhã, se for assim a vontade de Deus, ao meio-dia eu vou estar aqui novamente para mais programa A Hora do Povo. Eu desejo a todos vocês uma ótima tarde, fique com Deus, uma semana produtiva, abençoada para todo mundo. Até amanhã então, tchau, tchau.